E eu creio que assim como Ele falou ao meu coração, Ele vai falar também ao seu coração, amém? E eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. Eu gosto muito das cartas de Paulo, né? Paulo, um homem muito usado por Deus, um homem que pregou a palavra do Senhor, né? Sem medir esforços. E eu gosto muito de todas as cartas de Paulo, né? E Deus colocou essa palavra no meu coração, né? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aí eu fui lá na minha Bíblia Viva, e eu vou estar lendo agora na versão da Bíblia Viva, que é mais fácil de compreender, né? Mas quer dizer a mesma coisa, e diz assim: Ele realiza e cumpre todas as promessas divinas, não importam quantas delas existem. E nós temos mostrado a todos como Ele é fiel, e com isto damos glória ao seu nome. Amém? Nós vemos aqui, né, a carta de Paulo à igreja de Corintos. É uma carta mais pessoal, né, onde nós vemos aqui, se a gente for ler todo esse livro, né, ler 1 Coríntios e 2, que nós vemos que, de todas as cartas dele, é onde ele conta, né, para a igreja de Corinto as suas alegrias, as suas aflições, né, os seus anseios, né, as suas lutas, os altos e baixos ali que ele teve durante o seu ministério, a sua fragilidade. Nós vemos tudo isso aqui, Paulo, né, relatando nesse livro aqui de 2 Coríntios, a fragilidade dele, porém tudo é compensado, porque Paulo também fala do poder de Deus. Amém? O poder de Deus, do Deus a quem ele servia. E essa palavra, esse texto que nós lemos aqui, no texto lido, nós vemos assim, afirmações, né? Que todas as promessas de Deus com relação a Cristo são verdadeiras e confiáveis. Isso aí nós estamos cansados de saber, que Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E nós vemos aqui Paulo, né, afirmando isso nessa palavra. Mas por que Paulo estava com essa, tipo assim, uma preocupação de afirmar a fidelidade e que as promessas do Senhor são algo que vão se cumprir porque Deus é verdadeiro? E nós vemos aqui que no início ali do capítulo 1, Paulo afirmando, justificando ali para o povo que houve mudança nos seus planos de ir até Corinto. Se vocês forem ler ali no início do capítulo 1, ele relatando e ele afirmando ali, porque ele querendo dizer que ele era um homem íntegro, um servo de Deus, e que ele não mudou de planos assim por mudar, mas ele estava ali justificando, dizendo para o povo o real motivo, que era para poupá-los eles mesmos, de algo que, assim, poderia acontecer, dele dar uma palavra mais severa, uma palavra, assim, mais de afrontamento ali para o povo. Mas ele queria, porque o real motivo dele era esse, era poupar eles mesmos. E ele estava ali querendo dizer que a sua palavra de servo de Deus, que era verdadeiro, e ele queria dizer que ele era um homem com sinceridade no seu coração. Ele estava ali firmando a sua palavra e estava explicando que ele tinha uma boa razão, ele tinha um bom motivo de não ter ido ali. E ele estava com essa preocupação de deixar claro o motivo pelo qual ele não foi, para poupar
Eles mesmos. E a preocupação dele era que suspeitassem da sua honestidade, porque qual homem, qual pessoa, né, qual servo de Deus quer que alguém desconfie da sua própria palavra? Se eu firmo um compromisso, se eu prometo algo para alguém, eu vou fazer de tudo para cumprir. E se acontecer alguma dificuldade, algum motivo justo, eu vou ali conversar. Para o quê? Para dizer que realmente foi um motivo que justificável de eu não comparecer, ou de eu não cumprir aquilo que eu havia dito. E ele tinha essa preocupação. Ele não queria que a igreja de Corinto suspeitasse de sua honestidade, né? Porque depois eles poderiam suspeitar também do evangelho que ele anunciava e do Cristo que ele ministrava as palavras e do Deus a quem ele servia. Então, ele não queria que aquele povo suspeitasse da palavra dele e falasse, né? Mas olha só, ele foi e não cumpriu a sua palavra. Como nós vamos acreditar? Como nós vamos dar crédito àquilo que ele anuncia? Porque se ele se diz servo de Deus, como nós vamos confiar agora na palavra dele e confiar no Deus a quem ele tem ministrado, de quem ele tem falado? Então, essa era a real preocupação de Paulo, porque nós sabemos que o evangelho tem um poder transformador e Cristo é a verdade. Foi o que nós lemos aqui nesse versículo de número 20, porque nós vivemos num mundo que muitas promessas são feitas, principalmente em período eleitoral. Quantos se levantam, né? Ai, porque se eu ganhar as eleições, eu vou fazer isso, aquilo. E não é cumprido as promessas. Nós estamos aí vivendo um contexto no nosso país, uma crise que nós estamos enfrentando, e nós sabemos que muitas promessas foram feitas. Por isso que nós devemos confiar o quê? Em Deus, porque é Ele que provê todas as coisas. Amém? Porque o homem é falho, o homem lança a sua palavra, mas ele pode falar. Mas Paulo estava aqui como servo de Deus, querendo dizer que ele, assim como ele servia um Deus que é verdadeiro, que ele também tinha uma palavra verdadeira e que ele não era homem de meias palavras, que o que ele disse, ele continuava afirmando. E nós, como servos do Senhor e como crentes em Cristo Jesus, nós também devemos ter essa preocupação, irmãos. Porque o mundo olha para cada um de nós, né, como exemplo, lá vai uma serva de Deus, uma crente. Então, nós devemos dar testemunhos constantemente com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso jeito de falar, o nosso jeito de falar. Se a gente faz uma compra em determinado lugar, a gente deve ir ali o quê? E quitar aquela dívida para darmos testemunhos de que verdadeiramente somos servos de Deus. E essa era a preocupação de Paulo. Nós vemos aqui nesse versículo, no versículo que nós lemos, ele falando que Cristo é verdadeiro e que Deus cumpre todas as suas promessas, porque ele não queria que aquele povo, por causa de uma coisa que aconteceu, mas ele explicou o real motivo da sua ausência, dele não ter ido ali a Corinto, porque ele tinha esse receio no seu coração, do povo ali não crer e acabar afetando, abalando a fé daquele povo. E eu quero, nessa noite aqui, fazer das palavras de Paulo, né, que nós possamos a cada dia confiar nas promessas do Senhor. Porque eu acredito que se eu perguntar aqui, todos têm promessas de Deus para a sua vida. Eu tenho. Você também tem, com certeza. Uma promessa que Deus nos fez, que vai se cumprir porque o nosso Deus é fiel. Ele tem promessa de vida eterna. Amém? Ele tem promessa que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele tem promessa que ele está preparando um lugar maravilhoso para onde nós vamos passar a nossa eternidade com ele. Então, nós vamos aqui ver alguns pontos das promessas de Deus e como nós podemos viver confiantes nela. Paulo foi um homem que teve experiências com Deus. Antes era o perseguidor,
mas depois ele foi aquele que, a todo custo, queria falar do evangelho transformador, o evangelho que torna o mais vil pecador num homem transformado pelo poder de Deus. Amém? E era um homem que confiava fielmente nas promessas do Senhor. E hoje nós vamos ver alguns pontos das promessas de Deus e como nós devemos viver confiantes nela. Primeiro, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Não importa as circunstâncias vivenciadas, não importa aquilo que nós estamos vivendo hoje, no presente, mas se Deus fez uma promessa para você, meu irmão, creia que Ele vai cumprir. Porque lá em Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? O nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele disse na sua palavra. Amém? É um Deus que tem prazer em abençoar. Então, tranquilize o seu coração. Se você tem uma promessa de Deus, não permita que o inimigo, não permita que ninguém venha falar que você não vai alcançar tal vitória. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se o homem prometeu, pode até ter falha. Se o homem prometeu algo para você, pode ser até que ele não venha cumprir aquilo ali. Mas o nosso Deus é fiel, porque Deus é imutável. O caráter do Deus a quem servimos não muda. O caráter do Deus que nós servimos, Ele é imutável. O homem pode mudar, o homem pode mentir, mas o nosso Deus, Ele não mente jamais, como diz aqui na sua palavra em Números 23. Ele prometeu desde a criação até hoje está firme. Lá em Gálatas capítulo 3:16 diz isso. Ele fez uma promessa a Abraão e foi cumprida em Cristo. Então o nosso Deus pode passar anos e anos, mas a palavra dele vai se cumprir. E vai se cumprir na sua vida. Não importa o tempo, basta você esperar que o Senhor, Ele é fiel. E Ele não muda, Ele não volta atrás da palavra que Ele liberou para a sua vida. Então, a primeira coisa aqui, confie no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas na sua vida. Então, não permita que nenhuma dificuldade, não permita que nenhuma circunstância venha fazer você não acreditar naquilo que o Senhor liberou para a sua vida. Mas creia, porque Deus é imutável, Ele não mente, Ele não muda. E se Ele prometeu lá no passado e cumpriu, como diz a palavra do Senhor aqui em Gálatas 3:16, por que Ele não cumpriria na sua vida? Por quê? Por que Ele não cumpriria? Porque Ele não confirmaria aquilo que Ele falou. Então, tranquilize o seu coração. Outra coisa, para você ficar confiante nas promessas do Senhor para a sua vida, é que as promessas de Deus são para aqueles que creem. A palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. Amém? Se creres, verá o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: guardemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que te prometeu. Então guarde com firmeza, tenha esperança no seu coração, que aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E muitas vezes o nosso Deus, Ele nos surpreende com algo muito melhor ainda, porque de vez em quando a gente coloca petições diante do Senhor, né? Faz orações e fala: Senhor, abre essa porta. Senhor, eu preciso de um milagre, como foi louvado aqui. E Deus faz muito além daquilo que nós pedimos e colocamos diante dEle, porque Ele é fiel. Então, as promessas de Deus são para aqueles que creem. Então, creia que não importa se você tem buscado 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas que no momento certo Deus vai liberar a sua vitória.
Amém? No momento certo, o cumprimento da promessa que Deus fez a você vai se cumprir. Então, que você possa guardar firme e que você tenha esperança, porque fiel é o que te prometeu. Muitos não experimentaram as promessas de Deus porque não creem, simplesmente deixam o descrédito vir ao seu coração. Quantas vezes Deus fala algo para nós e a gente mesmo não acredita que aquilo ali tem condições de se realizar? Se a gente for contar testemunhos aqui, quantas vezes, né, Deus prometeu algo assim tão grande que a gente olhava, mas isso aí é só Deus mesmo. Mas é só Ele mesmo, irmãos. É só Ele mesmo que faz. Amém? Você pode depositar sua confiança total no Senhor, porque Ele é fiel e Ele cumpre a sua promessa. Então, as promessas de Deus são para aqueles que creem. Porque você precisa crer. Você precisa acreditar, depositar sua total confiança nele. Nós precisamos confiar na palavra e viver segundo a vontade dele. Então, confie no Senhor. Nós vemos em Números capítulo 14, versículo 30, Josué e Calebe, eles entraram na terra prometida. Os outros eram incrédulos e murmuradores, eles não estavam acreditando na promessa. E eles pereceram no deserto. 2 homens depositaram a sua total confiança no Senhor, acreditaram na promessa e eles entraram na terra prometida, porque eles guardaram no seu coração que foi o Senhor, o Deus a quem eles serviam, que prometeu. E eles depositaram a sua confiança. Os outros começaram a murmurar contra o Senhor. E muitas vezes nós somos seres humanos e muitas vezes nós somos assim. Infelizmente, Deus promete algo e a gente vê que o tempo está passando, que as portas não estão se abrindo e a gente começa a colocar no nosso coração incredulidade. E quantas vezes a gente murmura contra o Senhor? Quantas vezes a gente reclama? Quantas vezes a gente quer colocar Deus na parede e questionar o Senhor? Mas Deus não é para ser questionado, e sim obedecido. Confie na promessa do Senhor. Confie porque Ele tem o melhor para a sua vida. Talvez nesse momento você ainda não está preparado para o cumprimento dessa promessa, mas Ele está te amadurecendo, Ele está te moldando. Então confie, porque Deus é fiel, mas você precisa crer, tranquilizar o seu coração, aguardar que o Senhor fará, não importa como, mas Ele fará o cumprimento da sua promessa na sua vida, amém? E depois você vai testemunhar. Imagine se Josué e Calebe também colocassem essa dúvida no seu coração, mas eles creram na palavra do Senhor, e eles entraram na terra prometida. Os outros que murmuraram, que ficaram ali, né, questionando, que ficaram ali incrédulos, pereceram ali no deserto. A palavra de Deus, se você for ler, você vai ver ali que eles ficaram ali, né, quantos anos? Mas por causa da dureza do coração e da falta de fé, da falta de acreditar que aquele Deus que havia prometido era fiel para cumprir. Amém? E você só vai receber, você só vai desfrutar do cumprimento das promessas do Senhor se você crê que Deus, Ele é fiel. Amém? Então creia nas promessas do Senhor e creia que Ele é poderoso para fazer aquilo ali se cumprir no momento certo. Outra coisa que nós precisamos para viver confiante nas promessas do Senhor, é que nós precisamos confiar no tempo de Deus. O relógio de Deus não é igual ao nosso. Ali está marcando 20 horas e 3 minutos. Mas Deus tem um tempo completamente diferente do nosso. Amém? Se Ele quiser num estalar de dedos aqui, Ele faz o cumprimento de todas as promessas de todos os irmãos aqui presentes nessa noite se cumprir num estalar de dedos. Amém? Porque o nosso Deus é poderoso, mas nós precisamos confiar no tempo dEle, porque tudo tem o seu tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer,
né, como diz a palavra do Senhor. Mas lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, eu amo esse versículo. Eu já até ministrei uma palavra aqui, uns tempos atrás, sobre essa palavra de Abacuque. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo e eu precisei colocar ele aqui. Ó. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Muitas vezes a gente acha que as promessas do Senhor estão demorando a se cumprir na nossa vida, mas não, porque o nosso Deus, Ele não tarda em cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Ele vem no tempo certo, no dia certo, na hora certa, no segundo certo. Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu já estou preparado. Por que Deus está demorando tanto para abrir essa porta? Por que Deus está demorando tanto a trazer cura para essa enfermidade? Porque não está no tempo do Senhor. Quem sabe você ainda não está preparado para receber essa vitória? Quem sabe o tempo dele para liberar essa bênção para a sua vida vai chegar e você vai compreender o tempo de Deus. O pastor Marcos estava aqui dando um testemunho e por muitas vezes, irmãos, eu ficava apreensiva, ansiosa, perdia a noite de sono por causa de problemas e até mesmo desse problema. E eu orei ao Senhor esses dias, eu falei, Senhor, está repreendido qualquer palavra que foi dita, que a gente não vai conseguir, está repreendido porque eu creio em Ti. Eu entrego nas Tuas mãos, porque o Senhor é um Deus fiel, e tranquiliza o meu coração, traz paz. E eu vou falar para os irmãos, foi uma noite que eu dormi tranquila, deitei e dormi, só acordei mesmo com o celular. Dormi no carro, eu quase não durmo em veículo, dormi no carro indo para Vitória. E o mais poderoso é você ouvir um testemunho de uma pessoa que não comunga da sua própria fé, virar para você e falar assim, Cíntia, você hoje está tão... O que aconteceu com você? Você está tão calma. Aí eu falei, porque eu orei a Deus. E Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle dessa situação. É Ele quem faz, é Ele que vai fazer, não sei como. Ele falou assim, porque você hoje está tão tranquila. Aí ele até falou assim, Deus ouviu mesmo sua oração lá depois de uma reunião que nós tivemos. Ele falou assim, Deus ouviu. Eu falei, porque Deus é fiel. E eu estou tranquila, porque eu não sei como Deus vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer, de algum jeito. Mas não é do meu jeito, é do jeito dEle. Eu não sei os intentos de Deus, eu não sei o que Ele tem preparado, mas eu sei que tudo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida são pensamentos de paz e não de mal. Então tranquilize o seu coração, mas creia no tempo de Deus. Não importa se passou 20 anos desse problema e você já desacreditado do que pode acontecer ou não. Mas creia, vai se cumprir se Deus te prometeu. E nós precisamos confiar no tempo de Deus. E a palavra de Abacuque diz isso. Muitas vezes a gente olha, né, e não vê escape. Mas Deus não tarda, na hora certa virá o socorro e virá o cumprimento da sua promessa, porque Ele age no tempo certo, e a espera faz parte do processo de amadurecimento e preparo para você receber a bênção, para eu receber a bênção. Quem sabe se você receber aquilo que você tem, aquilo que Deus prometeu, quem sabe aquilo ali não vai se tornar um empecilho, uma dificuldade para te tirar dos caminhos do Senhor, porque Deus conhece o nosso futuro. Eu não consigo saber o que vai acontecer comigo daqui a meia hora. Eu posso estar aqui com planos de que eu vou chegar em casa, vou jantar, vou me deitar, mas eu não sei, mas Deus sabe, porque Ele é o dono da nossa vida. Amém?
Ele é o dono da nossa vida e é o dono da situação. Então, tranquilize o seu coração. Espere o tempo de Deus, porque nesse momento Ele está te preparando, Ele está te amadurecendo para você receber a bênção, para receber o cumprimento da promessa dEle. Não importa o tempo, mas espere no Senhor. Gênesis capítulo 50, versículo 20, nos diz sobre José. José esperou anos para o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Ele teve ali um sonho, os irmãos conhecem a história de José. Sonhou, foi contar para os seus irmãos, foi vendido como escravo, mas Deus cumpriu a promessa de José. Não importou o tempo passar, José era apenas um jovenzinho, um rapaz, na época que ele teve o sonho, mas Deus cumpriu as suas promessas na vida de José. Amém? Conforme diz a Escritura. E em Gênesis capítulo 17, versículo 19, nós também vemos que Deus diz a Abraão que com Isaque, o seu filho, ele estabeleceria uma aliança eterna para a sua descendência. Então nós vemos que Deus fez uma promessa para Abraão sobre Isaque. E nós vemos lá em Gênesis capítulo 25, versículo 21, diz a palavra de Deus, Isaque orando insistentemente ao Senhor por uma causa, pela sua esposa, por Rebeca, que era estéril. Mas como pode? Deus tinha uma promessa, fez uma promessa a Abraão, que ele abençoaria, né, que ele teria uma aliança eterna com a descendência de Isaque, e Rebeca estéril. Como pode isso? Mas olha só, Isaque confiava, não importava as circunstâncias. O médico disse, não tem jeito. Porque muitas vezes a medicina vem e diz, esse seu problema, essa sua enfermidade não tem jeito, é para a morte. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. Naquela época de Isaque e Rebeca, não tínhamos os recursos que tem hoje. Mas Rebeca era estéril, não conseguia engravidar. E Isaque orou. E diz a palavra que ele orou incessantemente ao Senhor, pedindo um filho. Mas ele sabia no seu coração, mesmo ela sendo estéril, de um jeito ou de outro, Deus iria cumprir. Porque Deus havia prometido que teria uma aliança eterna para a sua descendência. E mesmo que as circunstâncias, mesmo diante da esterilidade de Rebeca, ele confiou, ele creu e ele aguardou o tempo certo. E ele não orou 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Não orou 2 anos, ele orou 20 anos para o cumprimento da promessa. Até que Rebeca gerou, engravidou e gerou. E a promessa de Deus se cumpriu. Porque o Deus, ele é vivo, Deus, ele é poderoso. Então, não importa as circunstâncias, mesmo que tudo se levante e seja contrário para aquilo ali se realize, se Deus prometeu, vai se realizar. Ele abriu um mar. Olha as impossibilidades diante daquele povo, né? De um lado, atrás tinha um exército de Faraó, na frente tinha o mar, nas laterais tinha morro, tinha montes, não tinha escape, mas Deus abriu aquele mar. Então não há impossibilidade que o nosso Deus não venha o quê? Dar solução para que as suas promessas se concretizem. E nós vemos aqui que Isaque confiou, porque havia uma promessa, e se cumpriu, porque ele creu e ele esperou o tempo de Deus, porque não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor. E ele confiou e esperou diante da impossibilidade humana, porque Rebeca é estéril, mas ele confiou na possibilidade divina. Amém? Confie que Deus é poderoso, que tudo aquilo que Ele prometeu para você vai se cumprir. Amém? E vai ser possível se realizar, porque a palavra foi dita não por um homem, mas por Deus. Então, creia, espere o tempo oportuno do Senhor. Outra coisa, para você viver as promessas de Deus na sua vida e confiar nela,
viva em obediência à palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardando todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e sobre todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Olha as promessas aqui para quem ouvir a palavra do Senhor e guardar os seus mandamentos. São palavras de bênção, de vitória. São promessas do Senhor aqui para aqueles que são obedientes à sua palavra. E no mesmo capítulo 28, tem listado todas essas bênçãos para quem for obediente, mas também a partir do versículo 15, está listado os castigos para aqueles que não obedecerem e não guardarem a palavra do Senhor. Então Deus, Ele cumpre, mas nós precisamos andar de acordo com obediência à sua palavra. Porque se a gente for tentar recursos próprios para encurtar o caminho, para que a gente se aproxime mais rápido da bênção, nós não vamos ter êxito. Pode até parecer que vamos conseguir dar aquele jeitinho brasileiro, mas o fim vai ser triste, porque nós precisamos andar em conformidade com a palavra do Senhor. E a obediência, ela abre portas para vivermos as promessas de Deus. A obediência, ela abre portas. Onde não há, mas ande em obediência à palavra de Deus. Muitas vezes nós não experimentamos o melhor de Deus para a nossa vida por nossas próprias escolhas. Porque escolhemos errado. Escolhemos soluções rápidas para algum tipo de problema, sendo que muitas vezes o Senhor nos orienta. O Senhor fala, não vai por esse caminho, porque eu tenho vitória para você. Mas espera, confie, no tempo certo você vai alcançar. Mas nós tentamos dar, com as nossas próprias forças, muitas vezes nós fazemos escolhas erradas e isso nos impede de alcançarmos as promessas do Senhor para a nossa vida. Então, confie no Senhor. Números 14, versículo 33, o povo de Israel sofreu no deserto, porque eles murmuraram e eles andaram em desobediência a Deus. Então, seja obediente à palavra do Senhor. Se o Senhor está falando, espere, não é hora, confie no Senhor. Se o Senhor está falando assim, não entre por esse caminho, não entre por essa porta, porque isso aí não vai ser bênção para a sua vida. Não entre, irmãos, porque Deus sabe o que é melhor. Muitas vezes, a gente pensa que aquilo ali, a gente está vislumbrando uma coisa maravilhosa, e quem sabe aquilo ali vai ser um caminho de mal, um caminho de morte, morte até mesmo espiritual, eu estou falando para vocês aqui nessa noite. Porque aquele que não obedece o Senhor, que não está com seus ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar ao seu coração, muitas vezes nós andamos por caminhos e sofremos as consequências das nossas escolhas, por não obedecer ao Senhor e por não estar ouvindo aquilo que o Senhor está nos falando. Porque muitas vezes Ele quer te livrar de algo e Ele está dando todos os sinais. Mas muitas vezes a gente não quer ouvir, porque a gente deseja aquilo ali, a gente quer ir por aquele caminho. E o Senhor está dizendo, não vá. E depois a gente o quê? Quando acontece algo, a gente vai questionar a Deus. Mas por que nós não obedecemos ao Senhor? E o povo de Israel, ele sofreu no deserto porque eles não obedeceram ao Senhor. E a última coisa para você viver, sobre viver confiante sobre as promessas de Deus. O quinto, aqui que Paulo quis deixar bem claro, porque ele realiza e cumpre todas as promessas divinas.
Não importam quantas delas existem, e nós temos mostrado a todos como Ele é fiel, e com isto damos glória ao seu nome. Paulo aqui está falando de Cristo, e Jesus, Ele é a plenitude das promessas de Deus para a nossa vida. Amém? O nome mais lindo, o nome que é sobre todo outro nome, o nome que tem poder, o nome que quando o inferno ouve, estremece, o nome quando é proferido, os demônios saem em retirada, porque é um nome poderoso, e Jesus é a plenitude das promessas de Deus. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 23, é um pouquinho grande, mas eu preciso ler essa palavra para os irmãos. Se você puder abrir sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 3, até o versículo 23, olha que palavra tremenda, sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, o autor da redenção e cabeça da igreja, a plenitude das promessas de Deus para mim e para você. E olha aqui que diz a palavra do Senhor, carta do apóstolo Paulo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar e congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha o cumprimento da promessa do Senhor. Jesus, a plenitude da promessa de Deus, aquele que se doou
aquele que se ofereceu em sacrifício para cada um de nós, para que as promessas de Deus fossem alcançadas por nós, as promessas de vida eterna, as promessas de que o Senhor voltará para nos buscar. Olha aqui, se cumprindo em Jesus. Então, quem está em Cristo tem acesso total a essas promessas. Nós não temos intermediador, nós não precisamos, hoje em dia, fazer penitência, porque nós temos acesso direto através do sacrifício de Jesus, a plenitude da promessa de Deus. Esse Jesus que tem um nome que está acima de todo outro nome. Muitas vezes os homens confiam em homens, confiam no nome, só porque o nome é grande, o nome, a pessoa é famosa, a pessoa tem riquezas, mas olha a plenitude das promessas de Deus, Jesus. No texto lido nós vemos que quem tem acesso total às promessas de Deus é aquele que está em Cristo. E nessa noite, você que está aqui, ouvindo a palavra de Deus, e reconhece, acredita que Jesus realmente foi ali, pagou um alto preço, que Jesus ali anulou toda a dívida que era contra a minha vida e contra a sua vida. Creia, porque você tem acesso total a essas promessas. Ele é prova viva de que Deus cumpre verdadeiramente aquilo que Ele promete. Porque Deus ofertou Jesus para que essa noite nós pudéssemos estar aqui e vivenciar e poder participar das promessas que Ele tem feito através da sua palavra e através da sua vida. E você vai participar de tudo isso que o Senhor prometeu. Porque você acredita, você entregou a sua vida ao Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. E hoje o Senhor nos convida a crer. Ele nos convida a confiar e a viver de acordo com as suas promessas. Muitas vezes a gente abaixa a nossa cabeça por qualquer motivo, como se fôssemos fracassados, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo, amém? Porque tudo já foi pago. A nossa dívida foi anulada. Então não permita que Satanás, não permita que ninguém venha falar que você é um derrotado e que as promessas do Senhor não vai cumprir na sua vida, porque é mentira do diabo para fazer você não confiar na provisão de Deus, no Deus que faz tudo, faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, e que Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Então não permita que a incredulidade venha fazer você se desviar dos caminhos do Senhor e trilhar um caminho que vai te afastar, não vai te conduzir até o caminho do cumprimento da sua promessa. Não importa as circunstâncias, que elas não sejam favoráveis, mas se Deus te prometeu, irmão, acredite. Se Deus te prometeu, creia, guarde no seu coração, não importa, eu vou confiar no Senhor, porque Ele tem o melhor para mim.